Hoje foi dia das ruas ficarem lotadas, tanto lá em Caracas, na Venezuela, quanto em São Paulo com o Bolsonaro. A gente vai falar um pouco sobre isso. Lá na Venezuela, manifestações contra o golpe que o Maduro tenta dar e que tem a conivência de vários governos, inclusive aquele governo que você já sabe qual é. Também, lá em São Paulo, o Bolsonaro fez o lançamento da convenção do Nunes. O povo lotou as ruas, foi muita gente. E o Nunes resolve vestir a camisa de uma vez por todas do aliado do Bolsonaro. Teve cobrança do Tarcísio e o Nunes sentiu a pressão que o Pablo Marçal está crescendo e teve que vestir a camisa bolsonarista. Durante a eleição ele vai fazer isso. Depois da eleição, aí já é uma outra história. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e muito mais no nosso editorial. Não esquece de se inscrever. Eu tenho que pedir de novo. Eu sou chato, né? Em ficar pedindo. Eu nem gostava de pedir, mas agora já estou acostumando. Vergonha vai embora. Então, inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Bora começar? Vamos lá. É o seguinte. O Ricardo Nunes, ele mudou o discurso. Hoje mesmo, o Metrópolis fez uma matéria que o Nunes deixou de lado o discurso lá do Bruno Covas, o discurso do partido dele, e resolve de uma vez por todas, né, do PSDB, e resolve de uma vez por todas comprar o discurso bolsonarista. O Ricardo Nunes falou em união contra o mal, se lançou a reeleição em São Paulo. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas, então dois nomes de peso demais, o prefeito Ricardo Nunes confirmou sua candidatura à reeleição em São Paulo nesse sábado, em um evento que fez uma série de ataques ao adversário Guilherme Boulos. Abre aspas. É uma ameaça de ver uma figura como Guilherme Boulos ser prefeito de São Paulo. O mesmo Boulos que, até outro dia, estava invadindo o Ministério da Fazenda, depredando a Fiesp, boicotando e sabotando a Copa do Mundo, a nossa seleção e o próprio país, fechando estradas pelo Brasil inteiro. Nós nos unimos contra esse mal, que é por isso que tenho gratidão de poder hoje, nessa convenção, dar um grande avanço, afirmou o Ricardo Nunes. Foi inevitável fazer comparações. Uma delas foi o discurso do Bolsonaro que chamou muita atenção. Bolsonaro rasgou elogios ao Ricardo Nunes. Ele falou que, literalmente, o Ricardo Nunes provou a sua fidelidade e que ele está com o Ricardo Nunes. Acompanha só. É uma sensação muito grande voltar ao estado onde eu nasci. Some-se a isso quando você vem a uma convenção pela reeleição de uma pessoa que já provou as suas qualidades estando no mandato. Ricardo Nunes é o nosso nome aqui em São Paulo. Parabéns, Baleia Rossi, pelo seu partido, por ter um homem tão valoroso como esse. Mas nós não fazemos nada sozinhos. O nosso partido teve a quiescência de outros da coligação de deixar que indicássemos um nome para ser seu vice. E esse nome é o nosso prezado Coronel Melo Araújo. Pois é, esse discurso do Bolsonaro selou ali de uma vez por todas que o Bolsonaro está fechado com o Ricardo Nunes, isso aí não tem dúvidas, mas um ponto que chamou muita atenção foi a quantidade de pessoas, lotou, foi muita gente. O outro, a solidão do Costa Neto. Pois é, matéria do Metrópolis, a solidão de Valdemar na convenção de Nunes com o Bolsonaro no palco, sabe? Isso é grotesco. Impedido pelo ministro Alexandre de Moraes de manter contato com Jair Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, acompanhou a convenção do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, desacompanhado de políticos. Valdemar discursou no evento pouco antes da chegada de Bolsonaro, por volta das 10 horas. Em sua fala, o presidente do PL citou a proibição de manter contato com o ex-presidente. Depois de falar, desceu do palco e acompanhou a sequência de discursos, incluindo o de Bolsonaro, em meio a militantes, cercado por alguns assessores. Valdemar aplaudiu efusivamente quando o ex-presidente foi chamado a falar. Ele foi abordado por alguns militantes para fotos.
cá entre nós, vamos conversar? Será que o Alexandre de Moraes, nessa decisão, vai mandar prender o Costa Neto porque aplaudiu o Bolsonaro, porque ouviu o discurso dele? Sabe, o que acontece nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir o presidente do partido, com o principal cabo eleitoral do partido, de fazer oposição à esquerda, extrapola os limites do que é jurídico ali e está indo de encontro ao que é político. Impedir o discurso e o diálogo exclusivo do Costa Neto e do Bolsonaro, qualquer país sério consideraria isso altamente antidemocrático. Lembrando, qualquer país sério, mas nós estamos falando do Brasil. E aí o Luiz Barsi fez a publicação que os apoiadores do Ricardo Nunes fizeram aí um comparativo, né? Vamos dizer assim, sobre os apoiadores do Nunes e os apoiadores do Lula e do Boulos, né? Pois é. Quem que vocês acham que teve mais gente? Só para constar, esses aí que tem a galera vestido de roupa amarela é do Nunes e do Bolsonaro. Esses dois, esse pouquinho de gente que você consegue ver aí com roupa vermelha é Lula e Boulos. E aí, deu para sentir a diferença? Mas algumas pessoas se perguntam por quê? Por que, meu Deus, o Lula tem tão poucos seguidores? Será que porque ele prometeu ser da democracia e está apoiando quem é totalmente contra a democracia? Seria um dos motivos? Pode ser. Olha só que golpe duro, que coisa mais estranha isso aqui. Lembra do caso das embaixadas? Vou te explicar, tá? O Brasil atendeu ao Maduro e retirou a bandeira da embaixada da Argentina. É o seguinte, Maduro roubou na cara dura. Ponto. É fato. Tá provado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Argentina, o Peru falaram, ladrão, safado, sem vergonha, você roubou a eleição. Não te reconheço o Gonçalves. Tá certo. O Maduro falou, então, vocês saiam daqui, não quero ninguém de vocês aqui na Venezuela. Some daqui todo mundo. Tocou todos os embaixadores da Venezuela. O detalhe é que tinha gente opositora do Maduro escondida dentro da embaixada argentina. A Argentina não tinha o que fazer, ela teria que recorrer a um dos que ficaram lá. Seria Brasil, seria até o Chile foi retirado, seria o Brasil, seria a Colômbia ou seria o México. São os países que o Maduro não tocou de lá de dentro. Pediu para o Brasil entre esses aí. O Lula falou, não, tá bom, vamos lá, vamos colocar a bandeira do Brasil lá na embaixada da Argentina, vamos proteger os dissidentes que pediram asilo lá na embaixada argentina e vamos deixar assim, tá tudo bem, mas que os argentinos saiam. Segundo a Convenção Internacional, os argentinos e os que estavam sob asilo da Argentina poderiam ter saído juntos. O Maduro ameaçou guerra se eles saírem juntos. Ameaçou atacar a embaixada argentina. E o Lula deixou ali, né, a bandeira. Até que o Maduro falou, Lula, pois é, tá comigo ou tá com a Argentina? Se tá comigo, tira a bandeira da Argentina. Adivinha? O Brasil atendeu o Maduro e retirou a bandeira da embaixada lá da Argentina. O governo brasileiro aceitou cuidar das embaixadas da Argentina e peruana na Venezuela, mas tirou. O Brasil retirou a bandeira brasileira que estava hasteada na embaixada da Argentina, em Caracas, capital da Venezuela. A ação atende a um pedido do governo do ditador Nicolás Maduro. Desde a expulsão dos diplomatas argentinos, a embaixada do país está sob a responsabilidade da diplomacia brasileira. O Brasil aceitou cuidar das embaixadas argentina e peruana na Venezuela. A diplomacia brasileira mantém o contato com o governo venezuelano e se posiciona como um dos principais intermediários nas negociações diplomáticas. Segundo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a retirada da bandeira foi uma medida para evitar tensões excessivas. 6 opositores políticos venezuelanos estão abrigados na embaixada argentina, sob a proteção do governo de Javier Milei. Embora, pela Convenção de Asilo Diplomático, tivessem o direito de deixar o país, com os diplomatas que os protegiam, a Venezuela impediu essa saída. Então, assim, é uma série, é uma lista de violações aos direitos humanos. E o detalhe interessante dessa situação, que eu
achei muito interessante é que o Maduro está fazendo de tudo, mas absolutamente de tudo, para impedir que o povo possa se manifestar. Tanto é que o simples fato de você estar na rua, e isso lembra um certo país, né, que tirou a bandeira da Argentina. Se você simplesmente se manifestar na rua, os guardas vão na sua casa buscar. Olha o que o Flávio Bolsonaro escreveu. Quem se manifestar a favor da democracia, eleições livres e transparentes está sendo preso dentro de sua casa. Ele está falando da Venezuela, não é do Brasil não, tá? Na Venezuela, aí ele está falando do Brasil, assim como foi no Brasil. É consenso de que lá não há democracia. E aqui tem método? Pois é, olha só o que está acontecendo. Você vai ver aqui que o policial do Maduro, né? Para mim nem é policial, tem que ser chamado de milícia do Maduro, mostra o vídeo da pessoa se manifestando e leva preso para ficar 30 anos na cadeia. Acompanha. Olha só, ele chega e fala, se manifestou, é o rapaz que tá lá atrás, ó, vestindo a camisa. Tá vendo ele manifestando, batendo boca, o cara mostra no celular, identificou, viu que é ele. Pero ¿dónde está la orden firmada por el fiscal? Fiscal, no. Ya tú vas a ver la orden ya. ¿Dónde está? Si te quieres empeorar esto, lo empeoramos. ¿Por qué me estás amenazando? No te estoy amenazando, te estoy diciendo mi procedimiento. ¿Cómo que entraron aquí sin pedir permiso? Tá vendo? ¿Ah? E leva o rapaz preso. Provavelmente um pai de família. Você vê que a esposa tá desesperada, tá preocupada. Levou preso, né? 30 anos de cadeia por se manifestar nas ruas. Essa é a Venezuela. Será que é o Brasil que a gente quer também? Será que no futuro, ou será que já está perto disso acontecer no Brasil? Então nós não podemos deixar a democracia morrer. E sabe o que está acontecendo? Algo muito grave na Venezuela. Foi delegado ao povo resolver esse problema que cabia aos estados livres resolverem. Vamos ser sinceros aqui, durante muito tempo, países como Estados Unidos, países como o Brasil, vários países deixaram acontecer, abandonaram o povo da Venezuela e fizeram de conta que não sabiam que o Maduro era um canalha, ditador que estava, tirando todos os direitos e liberdades do povo da Venezuela. Hoje é o povo que tem que ir para a rua. Mesmo com a ameaça de prisão feita pelo Maduro, o povo da Venezuela começou a chegar na manifestação contra a fraude que o Maduro fez e vai ter muita gente preso, muita gente preso. O Maduro vai fazer uma tremenda chacina. Serão milhares, mas milhares de pessoas presas politicamente, serão milhares de pessoas que vão perder a sua vida. O povo não vai retroceder. É o que disse a Maria Corina. O povo não vai recuar. A manifestação está acontecendo e daqui a pouco você vai ver coisas absurdas acontecendo na Venezuela. O Camporeso fez uma publicação do Demétrio, onde ele descascou o Lula, né? O Lula endossa a farsa eleitoral na Venezuela e torna a política externa brasileira refém das chantagens de Maduro. Será que é apenas camaradagem ou tem algum rabo preso nessa história? E aí ele cita a matéria do Demétrio. Não é verdade que o Brasil está tomando medidas, mínimas que seja, para pressionar Maduro. Quando o Brasil impede a aprovação da resolução da OEA, uma resolução extremamente moderada, que simplesmente pede as atas para que elas possam ser verificadas por observadores internacionais. Quando o Brasil impede a aprovação, ele não está mantendo um diálogo aberto com Maduro. O que ele está fazendo é impedindo a pressão diplomática básica para que Maduro entregue as atas. Então, na verdade, Maduro tem razão na sua análise. O Brasil, o México, a Colômbia é um outro caso, porque o governo de Gustavo Petro já fez críticas claras, dando a entender que considera que houve uma fraude eleitoral. Mas o Brasil, principalmente o México também, procuram, na verdade, um caminho para legitimar a presidência de Maduro, porque se considera que ela é inevitável. Talvez ela seja inevitável,
O problema é qual é o papel da comunidade internacional nesse momento. Alguns diplomatas com quem eu falei justificam a posição da diplomacia brasileira dizendo que nós não podemos romper relações com a Venezuela. Mas é engraçada essa justificativa, porque ninguém, que eu saiba, propôs romper relações com a Venezuela. Quem está rompendo relações é a Venezuela, que expulsou o corpo diplomático de outros países, ameaçou romper relações e já rompeu relações com alguns países. Então, na verdade, o argumento da diplomacia brasileira tem que ser virado do avesso. O que a diplomacia brasileira está dizendo é: para que Nicolás Maduro não decida romper relações com o Brasil, nós devemos legitimar a sua farsa, o que significa transformar a política externa brasileira em refém da chantagem de Maduro. Não é verdade. Refém. E por que ele é refém da chantagem do Maduro? Essa dúvida sempre vai pairar na cabeça do povo brasileiro. Ou não, uma hora a verdade vai aparecer, pode ter certeza. Fechado? Obrigado, pessoal, grande abraço e eu vejo vocês no próximo editorial. 9 horas eu estou de volta para mais um bate-papo.